Ser visto não é o mesmo que ser ouvido. Eu não caí, eu deslizei, devagar, em silêncio, como quem escorrega num degrau que não viu e só percebe quando o joelho já bateu no chão. Durante 15 anos eu fui Carlos, gerente de logística. Tinha crachá, mesa, equipe, plano de saúde, reunião de segunda-feira com pauta e café na mesa. Eu não era rico, mas era útil. E no mundo dos homens, ser útil é quase a mesma coisa que existir. Até o dia em que o RH me chamou. Sem drama, sem gritos. Só uma planilha, uma assinatura e a frase que apaga 15 anos em 10 segundos. Reestruturação, cortes de custo. Agradecemos sua contribuição. Saí com uma caixa de papelão. Dentro, uma caneta, um porta-retrato rachado, um bloco de notas quase cheio e a sensação de que o chão tinha virado areia movediça. No começo, eu tentei, mandei currículo, fiz a entrevista, sorri com os dentes apertados. Ouvi o "tem perfil, mas buscamos alguém mais alinhado ao momento da empresa". Traduzindo, velho demais, caro demais, invisível demais. As economias minguaram. As contas venceram. O telefone tocou e eu deixei tocar. Não era rebeldia, era vergonha. Vergonha de não ter a resposta que todo mundo espera. Tá tudo sob controle. Até que uma manhã, olhando para a pia suja, pro espelho embaçado, pro rosto que já não reconhecia, eu vi um borrifador vazio e um pano de microfibra, desses velhos encardidos de tanto uso, e pensei: se ninguém me contrata para pensar, eu vendo minhas mãos para fazer. Não foi uma decisão heróica, foi sobrevivência. Comprei o produto mais barato, separei 3 panos, calcei o tênis que ainda tinha sola e fui pro sinal. O primeiro dia foi humilhação pura. Olhares de cima, janelas subindo. Um motorista gritou: "Cadê sua dignidade, velho?" Eu não respondi. Só baixei a cabeça e continuei limpando. Não porque eu quisesse, porque parar doía mais que continuar. O sinal virou meu escritório. O sol, meu chefe. A rejeição, minha colega de trabalho. E eu me tornei mestre na arte de ser invisível. No fim do dia, eu contava moedas amassadas, notas de R$2. Mal dava pro ônibus, pro pão, mas o suficiente para eu chegar em casa e não ter que olhar pro espelho. Fiz isso por meses, 6 meses, 180 dias, 1.200 horas de sol na nuca, poeira no pulmão, silêncio no peito. Eu não pedia, eu trabalhava. E isso era o que me mantinha vivo. Até que um dia, entediado no vermelho, um estudante apontou o celular. Eu nem vi a câmera, só vi o vidro sujo e fiz o que sempre fazia. Limpei até brilhar, dei o sorriso de sempre, esperei. O motorista não deu nada, só balançou a cabeça
com um olhar que eu não soube ler. Pensei, mais um, segue o jogo. E fui pro próximo carro, sem saber que naquele instante o vidro que eu limpava era só o reflexo. O que realmente ia limpar a minha vida ainda estava chegando na mão de um estranho. Eu não sabia que o vídeo tinha ido pro ar. Não sabia que milhões iam me ver. Só sabia que pela primeira vez em meses, alguém tinha filmado minhas mãos. Não a minha pobreza, o meu trabalho. Voltei para casa exausto, as pernas pesadas, as mãos ásperas, a cabeça vazia. Minha vizinha me chamou na porta, o celular na mão, os olhos arregalados. Carlos, é você? Tá na internet. Eu vi meu rosto, minha camisa remendada, meu sorriso cansado e a legenda: este homem não pede esmola, ele oferece trabalho e eu não paguei. Me sinto um lixo. Vamos encontrá-lo? O vídeo dormiu por 2 horas. Depois, o algoritmo acordou. E foi como se o mundo tivesse aberto uma torneira. 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 5 milhões. Comentários que não paravam. Quem é ele? Alguém o conhece? Quero pagar os dias que ele perdeu. Ele é um herói. Eu não me sentia um herói. Me sentia exposto, nu, como se tivessem tirado a cortina do meu quarto e gritado para a rua: olhem, é assim que um homem quebra. Mas aí eu li, não os elogios, os reconhecimentos. Meu pai faz a mesma coisa. Eu tenho vergonha de admitir que já estive lá. Obrigado por mostrar que trabalho não tem status. E pela primeira vez em meses, eu não senti vergonha. Senti que alguém finalmente tinha olhado para mim e não tinha desviado o olhar. O telefone tocou. Um número desconhecido. Eu atendi, a voz trêmula. Alô? Fala Mariana, da Rádio 98. O Brasil inteiro tá te procurando. Você topa conversar? Eu olhei pro teto, pro chão, pros meus sapatos gastos e disse: se for pra contar a verdade, eu topo. O que veio depois foi um dilúvio. TVs, jornais, vaquinha online que batia a meta em horas. 1000 viraram 50 mil. Mensagens de apoio, ofertas de emprego, convites, promessas. Mas no meio do barulho, uma coisa me incomodava: a caridade, a piedade, o coitadinho que foi salvo. Eu não queria esmola, eu queria trabalho. Eu queria ser o Carlos de novo, não o fantasma da esquina, o homem que assinava relatórios, que liderava gente, que resolvia problemas. Até que chegou uma mensagem. Só um nome e um endereço. Senhor Carlos, gostaria de conversar. Não sobre o vídeo, sobre sua experiência. Pode vir amanhã? Eu fui, com cautela, porque já tinha aprendido que o mundo, às vezes, estende a mão para puxar a gente pro palco. E depois, esquece de desligar a câmera quando a gente cai. Eu entrei naquela sala, achando que iam me dar esmola. Saí de lá, sabendo que tinha me devolvido o nome. E nome é o que a gente carrega quando o mundo tenta apagar. A cafeteira era clara. Mesa de madeira,
copos limpos. Um silêncio profissional. Ele chegou de terno, sapato polido, postura firme, mas os olhos dele não julgavam, reconheciam. Ele não começou com pena, começou com respeito. Carlos, eu vi o vídeo. Eu não vi um homem pedindo. Eu vi um profissional. Eu vi dignidade. Eu vi o tipo de gente que eu quero na minha empresa. Eu travei. Foi uma surpresa, porque em meses de rua, ninguém tinha me chamado de profissional, só de coitado, de guerreiro, de exemplo, mas nunca de profissional. Não tô aqui para te dar esmola, continuou ele. Tô aqui para te fazer uma proposta. Quero que você seja gerente de operações de um projeto novo, serviço de excelência. Contratar e treinar gente como você, que não quer caridade, quer oportunidade, que sabe que trabalho não humilha. O que humilha é não ter a chance de provar que vale. Ele estendeu a mão. Eu olhei para ela. Vi parceria. Vi as lágrimas que eu segurei por meses finalmente caíram. Foi o reconhecimento de quem finalmente ouviu. Você ainda serve. Apertei a mão dele com força, com vergonha antiga, mas com um orgulho novo, e disse, a voz falhando: eu topo, mas não por mim, por eles, porque quem tá no sinal agora, achando que ninguém vê. Ele assentiu, sem pressa. Então, começa amanhã. E Carlos, deixa a toalha suja em casa. Aqui, a gente usa crachá. Saí daquela cafeteria não como salvador, como convidado de volta. E pela primeira vez em anos, eu não andei olhando pro chão. Andei olhando pro horizonte. Porque quando o mundo te devolve o nome, você para de se esconder. O projeto não foi mágico. Foi trabalho, reuniões, planilhas, entrevistas. Gente que chegava com o mesmo olhar que eu tinha. Vazio, cansado, com medo de falhar de novo. E eu olhava para eles e via meu reflexo. Não era no vidro sujo, era na alma. Eu não ensinei só técnica, ensinei dignidade. Ensinei que pedir ajuda não é fraqueza, que suar a camisa não é castigo, que o sinal não é o fim da linha, é só o ponto de partida. E quando eles me perguntavam, Carlos, como você aguentou? Eu respondia, não aguentei, continuei. Tem diferença. Aguentar é sofrer calado. Continuar é dar o próximo passo, mesmo sem saber se o chão vai segurar. Eu não salvei ninguém. Só lembrei a eles que eles já sabiam caminhar. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Alguém que aponte o chão e diga, tá firme, pode pisar. Hoje, eu não vou mais pro sinal, mas eu vejo quem vai. Todos os dias, da janela do escritório, do carro a caminho de uma reunião, do treino de um novo integrante. E eu nunca mais desvio o olhar. A viralização passou, o algoritmo mudou, os likes secaram, mas o projeto não. Porque projeto não vive de atenção, vive de propósito. E propósito não some quando a câmera desliga. Ele fica no crachá, no salário,
no olhar de quem finalmente dorme sem contar moeda. Às vezes, eu pego o pano de microfibra velho, guardado numa gaveta, para lembrar que dignidade não é status, é postura, que trabalho não é castigo, é identidade, que invisibilidade não é falta de luz, é falta de quem olhe. Eu não vou mentir e dizer que a dor sumiu. Ela não sumiu. Ela virou cicatriz. E cicatriz não some, só conta a história. E minha história não é sobre queda. Quem estendeu a mão quando o mundo virou as costas. É sobre quem viu o trabalho onde a maioria só via penitência. É sobre quem entendeu que a maior esmola não é o dinheiro, é oportunidade. Se você está ouvindo isso e está no sinal agora, com o pano na mão, o sol na nuca, o orgulho no peito, não abaixe a cabeça. Não esconda as mãos. Não deixe ninguém te chamar de coitado. Você não está pedindo. Você está trabalhando. E trabalho digno nunca humilha. Só fortalece. E se um dia você ver alguém limpando o seu vidro, não dê esmola por pena. Dê por respeito. Olhe nos olhos. Diga obrigada. Porque às vezes o que mantém um homem de pé não é o dinheiro que ele recebe, é o olhar que ele recebe. Eu aprendi isso na rua, aprendi na dor, aprendi no silêncio e hoje ensino na mesa de reunião, com crachá, com planilha, com gente que chega com o mesmo medo que eu tive. E eu digo: respira, pisa firme. O chão aguenta. Eu tô aqui para te ajudar. O homem do pano de microfibra não sumiu. Ele só virou o espelho. E no reflexo, a gente vê o que a pressa esconde. Que todo mundo tem um nome. Todo mundo tem uma história. E todo mundo merece ser visto antes de ser julgado. Não me pergunte se eu volto para o sinal. Eu não volto, mas eu levo o sinal comigo, nas reuniões, nas contratações, nas conversas que ninguém grava, porque o verdadeiro trabalho não é o que a câmera mostra, é o que o silêncio guarda. Se um dia você se sentir invisível, não desista. Limpa o vidro. Dá o próximo passo. Aguenta o sol. Porque o mundo demora para ver. Mas quando vê, ele muda. E se mudar um, muda dois. Se mudar dois, muda o sinal inteiro. E o sinal é só o começo. Meu nome é Carlos. Eu fui gerente, fui invisível, fui vídeo, fui projeto, fui gente. E se você está ouvindo isso, saiba de uma coisa: ninguém cai para ficar no chão. A gente cai para aprender a se levantar com as próprias mãos. E quando a gente levanta, não levanta sozinho. Levanta com quem a gente ajuda a subir. E essa é a única conta que nunca vence. O vidro sujo não esconde o motorista, esconde quem não quer olhar. Limpe o seu e deixe o outro ser visto.